Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse 7, de 8 a 10. Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero que você curve a sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar. Amém? Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, permita-nos, Senhor, entrar na Tua presença, Senhor, meu Pai querido, para poder compreender a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala aos Teus filhos, fala aos nossos corações, que a Tua palavra verdadeiramente possa encontrar, Senhor, morada em nossos corações. É o desejo, Senhor, de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Presbítero. Apocalipse 7, de 8 a 10, diz assim. Está com sua Bíblia aberta? Amém. E após a leitura, eu gostaria que você continuasse lendo a Bíblia, que a igreja vai fazer algumas leituras nós juntos. Amém? Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Verso 9: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus Cristo. Note na sua Bíblia aí, verso 9. Quero que você faça essa leitura em voz alta. Verso 9 inteiro. Leia para o pastor. No 3, tá bom? Para a gente fazer direitinho. 1, 2, 3. Leia o 9. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Verso 9. Esse é o 10, né? Esse é o 9. Tá, então leia o 10. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Leia novamente o 10. E clamavam Em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Assim como o presbítero Francisco ele leu na nossa liturgia, um texto de Jonas, que Jonas, quando ele clama no ventre do peixe, ele se lembra do Senhor e clama lá dentro das profundezas onde ele estava, e ele se lembra e ele fala: a salvação pertence ao Senhor. Nós vamos tratar sobre a salvação, como que nós somos salvos. Nós temos tratado aí os 5 somentes da Reforma Protestante, e nessa noite nós vamos tratar do só Escritura, que após, o último texto que nós estudamos foi exatamente somente a Escritura. Nós vamos tratar nessa noite do sola fide, ou somente a fé. Sola fide ou somente a fé. Uma pergunta que se faz ainda hoje é a seguinte: a salvação
vista das obras? Será que nós somos salvos pelas obras? A salvação será que então que é o resultado da parceria entre a minha fé e aquilo que eu faço? A salvação, a palavra de Deus nos ensina que é somente pela fé, independente de qualquer obra. É engraçado que essa pergunta foi se levantada na época da Reforma Protestante, e ela tem se levantado cotidianamente no decorrer dos anos. Como que, pois, nós somos salvos? Alguns dizem que o homem tem que ir até Deus, o homem que tem que executar algumas obras na sua vida, guardar algumas coisas para que ele seja salvo. Então a pergunta que sempre se faz: a salvação então será que é a conquista daquilo que eu faço para Deus? Daquilo que eu executo para Deus? Ou será que então a salvação é o conjunto daquilo que eu faço para Deus e mais a fé? Como nós falamos e vamos repetir novamente, a palavra de Deus fala categoricamente que a salvação é somente pela fé, independente de obra alguma de homem. A obra feita para a redenção do homem, ela não foi feita por mão de homem corruptível. Mas a palavra de Deus fala que a obra redentora, ela foi feita pela mão de um Deus Todo-Poderoso. Essa questão que nós estamos falando agora, sobre salvação, é uma pergunta que até hoje em dia tem perturbado muitas pessoas. Veja bem, a salvação não pode ser por obra, pois se assim fosse, o homem precisaria ser perfeito para poder ter a salvação. O homem não poderia ter defeito algum. A lei de Deus exige a obediência completa do homem. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia em Lucas 10, 28 e vocês vão fazer a leitura do texto nessa noite. Veja bem o que Lucas 10, 28 diz. Se vocês abrirem, eu quero que vocês leiam em voz alta. Lucas 10, 28. Lucas 10, 28. Podem ler? Amém. Vamos ler, irmãos? Leia em voz alta. Lucas 10, 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Faze isso e viverás. Guarda todas as coisas. O padrão para entrar no céu é a perfeição. Agora na sua Bíblia, onde você está aí? Agora você vai voltar para trás, Mateus 5,48. O padrão para entrar no céu é perfeição. Mateus 5,48. Leia. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Leia novamente, todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas o Senhor exige perfeição de cada um de nós. E aí, como que nós entraremos no céu? Sendo que o próprio Paulo, ele nos ensina que entretanto, a Bíblia nos entretanto diz que não há nenhum justo. Paulo escrevendo nas suas cartas, ele diz: olha, que Deus olhando do céu procurou um justo e não viu nenhum. Nenhum sequer. Romanos 3,10 diz: o Senhor olhando do céu da terra procurou um justo e não viu nenhum justo. Então não há homem nenhum que possa o quê? Se salvar. Está aí o grande dilema. Se não é o homem que se salva por vontade própria, se não é, pois, o homem com a sua fé, mas a obra, ele se salva, quem será que salva o homem? Como que salva o homem? A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos
E por isso estamos destituídos da glória de Deus. Abra rapidamente sua Bíblia, Romanos 3, 23. Nós vamos ficar afiados na Bíblia. Romanos 3, 23. Acharam? Romanos 3, 23. Posso contar até 3? Para todo mundo ler junto? Amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Leiam. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem de quê? Da glória. Da presença de Deus, do livramento de Deus. Não há homem justo no mundo. Isso fica claro que é respaldado pelos textos bíblicos. Amém? A Escritura chega a dizer que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você se tornará culpado de toda a lei. Isso está escrito em Tiago 2,10. Não adianta você querer guardar a lei, ainda sendo a lei perfeita, sendo a lei o caráter de Deus, demonstrando um pouco do caráter de Deus para o homem. Se você tropeçar em uma, você tropeçou nas outras 9. Logo, pela obra da lei, é impossível que o homem pecador seja salvo. De igual modo, a ideia de que o homem é salvo pela fé, associada às obras, é um contrassenso, é impossível. Como que o homem pode crer se ele tropeça? Se essa fé que o homem tem faz ele tropeçar, então é uma fé morta, uma fé que não tem poder. Então, logo, se cai por terra toda essa ideia. Não é por obra, e muito menos por obra, mas a fé. Os irmãos vão entendendo? Parece que não. De igual modo, a ideia que o homem é salvo pela fé associada às obras é um contrassenso, é errado. A salvação não é realizada de homem, nem mesmo esforço conjunto de homem com Deus. É esse esforço que alguns dizem que o homem tem que fazer para conquistar a sua salvação é conhecido como sinergismo. É a ajuda do homem com Deus. O homem trabalha junto com Deus para se salvar. Isso é um contrassenso em relação à palavra de Deus. Isso não está, porque é bem dito dizer que, como Lutero disse, que se a nossa salvação fosse deixada por nossa vontade própria, se o guardar da nossa salvação fosse algo que eu e você fizéssemos em nossas vidas, certamente durante o período das nossas vidas a perderíamos, porque somos pecadores, erramos cotidianamente contra Deus. Então é necessário uma obra de alguém ou algo superior a nós, algo que pegue-nos, homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que não têm capacidade própria de se santificar, algo que alguém faça pela gente para que nós nos tornemos santos. E como a Bíblia fala, além de santos, irrepreensíveis diante de Deus. Amém? Ou seja, a ideia que o homem pode cooperar com Deus em sua salvação está totalmente em desacordo com o ensino da palavra de Deus, o ensino das Escrituras. O apóstolo Paulo é enfático em dizer: o homem é justificado pela fé, independente de obra da lei. O homem é justificado pela fé. E qual é essa fé? A fé no Filho de Deus. Romanos 3, 28 diz ainda: e ainda, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé é salvadora. A obra de salvar, ela não vem de você, ela vem de Deus. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém o que possa se gloriar, não daquilo que você faz, para que você
gloriar. Porque a Bíblia fala que toda a glória pertence a quem? A Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória pertence a Deus. Vamos destacar 3 pontos importantes para melhor entendimento sobre esse tema, irmão, que nós estamos falando. Veja bem, primeira coisa, em primeiro lugar, e é claro que você aprenda e guarde isso na sua vida, somos salvos pela fé, independente de obra alguma, é o que Romanos 3, 28 diz. Somos salvos não pela obra que realizamos para Deus, não é aquilo que você faz para Deus, não é teu dízimo, não é tua oferta, não é o teu momento que você tem no culto, não é porque você tenta ser santo, não é por isso que você é salvo, né? Mas pelas obras que Deus fez por nós. E qual foi a obra que Deus fez por nós? Enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso é algo que homem algum poderia fazer. Mandar o seu Filho para substituir você. Porque, veja bem, Jesus Cristo era o único do seu gênero perfeito, imaculado. Ele poderia pagar o preço do pecado de todos aqueles que são dele. O homem não poderia pagar porque ele é imperfeito. Quer dizer, se o homem se sacrificasse para Deus, não valeria de nada, porque o sacrifício do homem é o sacrifício de algo que não tem valor. O homem só se torna a ter valor quando ele está em Deus e quando ele pertence a Deus. Amém? Veja bem, mas pela obra de Deus, de que Deus fez por nós, a obra que Deus fez por nós, por isso que nós somos reconciliados com Deus. Deus entregou o seu Filho, Ele morreu pelos nossos pecados, sua morte substitutiva satisfez de uma vez por toda a demanda da lei, aquilo que a lei exigia: sede santo, adore um Deus só, não faça isso, não faça aquilo. Jesus Cristo cumpriu em sua vida, para que Ele fosse-nos o quê? Aquele que nos trouxe novamente ligação com o Pai. Sua morte substitutiva satisfez o derramamento da lei, cumpriu os reclamos da justiça divina. Como dizer: olha, você não adianta, você vai tropeçar. Se você tropeçar, você estará sempre em dívida com Deus. Mas existe alguém que te pode dar o que? O pago eterno daquilo que você deve para Deus. Esse se chama Jesus Cristo. Amém? Amém. Sua morte substitutiva satisfez a demanda da lei. Portanto, a base meritória da nossa salvação é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Qual é o mérito que o homem tem nisso? Nenhum. O mérito total da nossa salvação está onde? Em Cristo. Ele se entregou por nós. Cristo se entregou em nosso favor. Tomamos posse da oferta da graça de Deus. Tome posse da oferta da graça que o Senhor te deu para que você seja um filho de Deus. Amém? Recebamos essa salvação gratuita pela fé. A fé é a mão do mendigo recebendo o presente do rei. É como se o mendigo estendesse a mão. Nós somos esse mendigo que não merecemos nada, e o rei nos o quê? Nos deu um presente. Isto é Jesus Cristo. Esta é o motivo da salvação. Então a obra toda vem de Deus. Terceiro ponto, segunda coisa que podemos destacar, irmãos. Somos salvos pela fé em Cristo, e somente por ela. Abra sua Bíblia rapidamente, Atos 16, 31. Somos salvos pela fé em Cristo, e nele somente, em Cristo Jesus. Atos 16, 31. E leia em voz alta. No 3, 1, 2, 3, leiam. Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia. Creia em quem? No Senhor Jesus, e serás o quê? Salvo. Tu e a tua casa. Creia em Jesus. Como que eu creio em Jesus Cristo? Creia
Cristo é o Filho de Deus, crer que Jesus Cristo é o teu substituto, Ele é o teu Salvador, Ele que derramou o seu sangue por você, creia isso. E esse crer é uma oferta dada àqueles que são pertencentes a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A salvação não é dada pela fé na igreja. A salvação não adianta você crer na igreja. A salvação não é concedida por isso, mas pela fé em Cristo. Essa fé não é apenas um sentimento que você tem. Essa fé que crer em Jesus Cristo não é algo que você sente simplesmente dentro do teu coração. Alguns dizem: eu sinto uma emoção, eu sinto alguma coisa dentro do meu coração. Essa fé não é a fé que salva. A fé verdadeira é aquela que você crê realmente que Jesus é o Filho de Deus. E esse crer em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, ele só pode ser revelado ao teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra maneira. Até os demônios creem, irmão. Como nós vimos muitas das vezes pessoas que dizem: eu creio. A Bíblia fala que os demônios creem. Abra sua Bíblia em Tiago 2, 19. Tiago 2, 19. Olha bem o que Tiago diz. Esse texto de Tiago diz. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Tiago 2, 19. No 3. 1, 2, 3. Pode ler. Crês tu que Deus é o sol, faz bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Porque eles sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não estão salvos. Então, na verdade, não adianta crer e saber que Jesus é o simplesmente. Mas o crer é ter uma mudança, uma metanoia na mente, uma transformação na mente, dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque os demônios também creem, mas eles não querem, não são salvos. Veja bem, também não é uma fé temporária, apenas para as coisas do aqui e agora. Muitos confiam em Deus quando precisam de um socorro, mas terminando o problema, como o presbítero João sempre fala, né? Terminando o problema, voltam novamente as costas para Deus. Essa fé se dissipa como uma neblina, irmão. Por isso não é uma fé que salva. A fé que salva é aquela que é o quê? Sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Como nós vemos aqui, tem pessoas que quando estão com alguns problemas, eles correm para Deus. Assim que o problema deles é resolvido, eles dão as costas para Deus. Então isso não é a fé que salva. A fé verdadeira é aquela que é alimentada e vive dentro do homem até o dia da vinda do Senhor. Amém? Muitos confiam que Deus, quando precisam de socorro, né? Essa fé se dissipa como uma neblina. Por isso não é uma fé que salva. A fé salvadora é uma confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo. A confiar é confiar somente nele para a redenção. A Bíblia é enfática em dizer: não há salvação em nenhum outro lugar, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Atos 10, 12. Para que terminemos essa noite. Terceiro lugar, somos salvos pela fé para as obras. Você é salvo para realizar as obras do Senhor, não é o contrário. Veja bem, Efésios 2, 8, 10. Abra sua Bíblia. Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Vamos ver? 1, 2, 3.
Embora que você não foi salvo, você não fez algo para depois ter fé. Mas a fé, a obra é a consequência da fé no Cristo Jesus. E veja bem, a fé e as obras não estão separadas, elas trabalham juntas, completam-se. A fé é a causa da salvação e as obras são a sua consequência. Nós vamos explicar isso mais com calma. Somos salvos somente pela fé, independente de obra que você faça. Mas a fé que salva nunca vem só. Não somos salvos por causa das obras, somos salvos para as boas obras, para realizarmos as boas obras do Evangelho. Somos justificados pela fé, mas provamos essa justificação pelas obras que temos em nossas vidas. Por isso, a fé, se não tiver obras por si só, já está morta. A verdadeira fé em Cristo é provada aos olhos dos homens pela prática das boas obras. Essas boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Efésios 2:10. De tal forma que o próprio Deus, que nos salvou pela fé em Cristo, é que opera em nós tanto querer como realizar. Filipenses 2:10. A salvação é uma obra de Deus, desde o seu planejamento até a sua consumação. Ele planejou, executou e consumará a nossa salvação, que é recebida pela fé, demonstrada pelas obras. O que quer dizer isso? Você é salvo? Você diz: sou. Cadê as suas obras? O que você tem feito? Você não faz alguma coisa para ser salvo. Pelo contrário, você faz alguma coisa boa para Deus porque você é salvo. Você realiza boas obras para Cristo porque você é salvo. É a consequência da salvação, não é o objetivo, mas é a consequência de uma vida santa e salva. Alguém pode se perguntar: pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Eu digo para você: como estão as suas obras diante de Deus? O que você tem feito para a obra do Senhor? Ah, pastor, eu tenho jogado bastante no computador, eu tenho passeado bastante, eu tenho me divertido bastante. E a sua obra para Deus, o que você tem realizado? Se você se pergunta se você é salvo, responda essa pergunta para você mesmo. Eu não posso responder para você. Você que tem que se autoexaminar. Nós iremos participar logo mais do corpo e do sangue do Senhor. Paulo nos ensina que o homem deve se examinar a si mesmo e participar do corpo e do sangue do Senhor. Como é que estão as suas obras diante de Deus? Será que você já não tem parado para pensar sobre esse tão importante ponto na sua vida? Como estão minhas obras diante de Deus? O que eu tenho feito de bom para Deus? Para que possamos terminar nessa noite, o que nós podemos aprender desses textos que nós lemos nessa noite? Primeira coisa, irmão, fique claro: não temos mérito nenhum em nossa salvação. A salvação, ela foi feita, planejada e executada por Cristo Jesus, completamente terminada na cruz do Calvário. Quando Cristo deu o último suspiro, ali Ele atraiu todos aqueles que eram e pertencem a Ele. Segunda coisa que podemos aprender e tirar disso que nós estudamos nessa noite: somos salvos exclusivamente pela fé, e somente pela fé no Filho de Deus. E essa fé é um dom dado por Deus para você. Terceira coisa que podemos aprender e tirar desses textos que nós lemos nessa noite: somos salvos não pela obra, mas sim para realizar uma obra para Deus. Crente que fica parado, irmão,
crente que não evangeliza, crente que não fala do amor de Cristo, crente que não fala das boas novas do Evangelho, ele pode se considerar uma pessoa que precisa de salvação. Entenda e compreenda isso de uma vez por todas. E para que possamos terminar, eu gostaria que você ficasse de pé.